Saudações, hoje é o dia 12 de julho de 2022. Estou testando a gravação, estou com um carro diferente. Agora vamos ver se o ruído de fundo colabora. Bem, basicamente eu quero comentar uma requisição que está sendo muito feita, em especial por eleitores de Lula, de que Ciro Gomes deveria renunciar de sua candidatura para que possa possivelmente eleger Lula no primeiro turno e combater o fascismo, essas coisas todas. Isso está sendo dito com muita recorrência, né, por várias forças distintas. Eu acho até que tem um discurso que está bastante consolidado, mas no geral ele está oscilando basicamente em torno de alguns argumentos básicos que, a meu ver, estão bastante equivocados. E o próprio Ciro Gomes, ele já respondeu a maior parte desses argumentos, mas eu vou dar uma visão mais pessoal aqui, né? A questão, assim, que não é que seja uma ideia absurda. Eu acho que é uma ideia, assim, que eu entendo que as pessoas defendam isso. Em alguns aspectos poderia ser defensável, mas eu acho que ela está cometendo erros estruturais muito básicos e, sinceramente, eu não vejo muita necessidade. O ideal, claro, o melhor cenário possível seria, de fato, o Bolsonaro não ir para o segundo turno, porque foram outros dois candidatos. Ou seja, se fosse Lula e Ciro Gomes para o segundo turno, seria a redenção do Brasil. Eu já comentei isso num vídeo anterior, onde eu pensei os cenários eleitorais numa época em que Sérgio Moro ainda estava sendo cotado. Mas, no geral, as pessoas que estão defendendo isso, mesmo quando não são anti-ciristas, ou quando não tem nada mais grave contra o Ciro Gomes, ou seja, às vezes são até pessoas que respeitam o Ciro Gomes, possivelmente votariam neles, mas têm defendido essa perspectiva porque, afinal, as intenções de votos no Lula estão muito bem consolidadas, estão acima de 40%, enquanto as intenções de voto em Ciro Gomes estão abaixo de 10%, e Bolsonaro tem aí ao torno de 25% até 30%. Então, em tese, seria a ideia de que, juntando os eleitorados de Ciro Gomes e Lula, seria possível elegê-lo em primeiro turno. Então vamos lá, os problemas básicos dessa noção. Primeiro é achar que todos os votos de Ciro Gomes iriam para Lula, o que não é nada seguro isso. Apesar disso ter acontecido na eleição anterior, ou pelo menos aparentemente ter acontecido, que na eleição anterior, quando você contabiliza o total de votos que Ciro Gomes teve no primeiro turno, mais os votos do Haddad, são mais ou menos o que o Haddad teve no segundo turno, de fato. Então, essa ideia até é defensável. Mas assim, o perfil do eleitorado claramente mudou. Então, é difícil defender exatamente isso com muita precisão. É possível que muitas pessoas que antes votaram no Ciro Gomes já tenham migrado agora para o Lula, que só votaram no Ciro Gomes na eleição passada porque não era o Lula concorrendo, e sim o Haddad. E há também uma parcela do eleitorado que, não votando em Ciro Gomes, votaria em Bolsonaro ou talvez em alguma outra coisa. E aí é que está a dúvida. Dos eleitores de Ciro Gomes que se movimentariam para outro candidato, quantos iriam para o Lula, quantos iriam para o Bolsonaro? Eu até tendo a achar que a maioria de fato iriam para o Lula, mas o próprio Ciro Gomes está se esforçando em meio que neutralizar isso, né? Então não dá para ter certeza. Há o risco de que vá uma porcentagem maior até para o Bolsonaro. Então isso, no final das contas, isso não seria exatamente uma garantia de que Lula venceria no primeiro turno. Quanto a essa ideia de que da vitória do primeiro turno ser preferível, eu acho essa ideia extremamente problemática. Porque, via de regra, ela está pressupondo, como se diz, liquidar a fatura o quanto antes. Como se isso tivesse algum poder de neutralizar possíveis intenções golpistas, bolsonaristas. Mas eu acho que é autoevidente que, sendo Bolsonaro, sim, tem a intenção deliberada de provocar alguma comoção, sabendo que vai perder, ele quer sabotar, ele quer criar caso, ele quer criar, sim, uma balbúrdia, e pior, tem outros indivíduos envolvidos com eles que, sim, pretendem fazer coisas extremamente problemáticas, tem pessoas extremamente mal intencionadas e tem uma corja de patifes que quer, sim, promover atrocidade, não tenha dúvida disso. O problema é que liquidar a eleição em favor de Lula no primeiro turno não tem absolutamente nenhum potencial de afastar isso. Eu acho até que é o contrário. Eu acho que, na realidade, Bolsonaro perder nos dois turnos tem mais possibilidade de enfraquecer esse processo do que perder no primeiro.
Porque pelo menos em 2 turnos você confirma, você tem uma derrota inicial, aí vai para o segundo turno confirmando mais ou menos os números e todas aquelas projeções, reforça a ideia de uma derrota correta, de uma derrota legítima. Se não para a corja bolsonarista, que é insensível a qualquer tipo de racionalidade mesmo, pelo menos para os neutros, para os órgãos internacionais, ou seja, é uma confirmação em 2 instâncias de uma vitória de Lula. Mas ao passo que no primeiro turno é mais suspeito ainda. Na verdade, você levantaria mais suspeita, teria a tendência, no meu modo de ver, é que as hostes bolsonaristas ficariam mais irritadas e tenderiam a considerar mais que foi uma fraude a derrota no primeiro turno do que no segundo. Agora, e outra questão e que eu acho que esse argumento é interessante, é não prolongar o processo eleitoral. E aí sim, o processo eleitoral com certeza vai ser grotesco, hediondo, pavoroso, não tenho a menor dúvida disso. E de fato eu entendo perfeitamente a ideia de encerrar o processo eleitoral o mais rápido possível. Essa ideia, esse argumento é bom, esse argumento é defensável. Mas aí nós temos que comparar com o que vale mais. Esse processo, essa mobilização, essa tensão, ela realmente irá fortalecer ou enfraquecer o bolsonarismo? Eu não sei. Vai fortalecer os setores mais radicais, mas pode enfraquecer os setores menos radicais. Pode precipitar reações, pode mobilizar os setores anti-bolsonaristas também. Então é muito difícil saber qual que vai ser o resultado final desse processo. E aí vem uma coisa que eu já vou falar que é um pouco mais controversa, mas que ao mesmo tempo eu acho que ela é mais precisa da minha parte, que é um tanto problemática, que é a ideia de que nada destruiria o bolsonarismo mais rápido do que essa aventura golpista. O bolsonarismo sendo derrotado nas urnas, em primeiro ou segundo turno, e não havendo qualquer tipo de ruptura mais significativa, esse bolsonarismo vai continuar vivo. Essa força eleitoral vai continuar mobilizando grande parte dessa nossa sociedade. Desgraçadamente, é absolutamente grotesco, lamentável, realmente terrível a ver tanta gente que estivesse disposto a reeleger a pior desgraça que já pisou no Planalto, uma criatura que só tem destruição, morte, corrupção e crime para oferecer. Mas o fato é que vai continuar aí. Agora, uma aventura golpista, sim, que é possível acontecer, eu confirmo, há uma tendência do bolsonarismo tentar articular alguma ação absolutamente insana, não exatamente por parte do próprio Bolsonaro, embora ele fique na maior cara de pau induzindo isso, mas de seus assecas que são destambelhados, que às vezes até já agem, até a revelia dele. Só que essa aventura não tem como ir longe, é impossível, não tem possibilidade de Bolsonaro implantar uma ditadura nesse país. É isso que tem que ficar claro. Ele vai tentar, existem forças que vão tentar, existe um segmento perigosíssimo da sociedade que vai se mobilizar nesse sentido, mas não tem a menor possibilidade disso prosperar. Uma aventura golpista, quanto mais radical fosse, menos tempo ela ia durar e mais rapidamente o bolsonarismo se destruiria. Porque aí sim, ele geraria uma ruptura, essa ruptura geraria uma retaliação, a maior parte dos setores internos iria se mobilizar contra, a totalidade da comunidade internacional iria se mobilizar contra, não haveria nenhum apoio externo e o apoio interno seria muito fraco, e mesmo a parte interna era totalmente destambelhada, ela é autodestrutiva, ela vai brigar entre si, ela não vai conseguir se coordenar, não tem como durar muito tempo. O problema é o estrago que ela vai causar enquanto durar. Isso realmente é um perigo danado, mas ela vai se autodestruir. Havendo uma aventura, uma tentativa de aventura golpista bolsonarista, isso vai destruir o bolsonarismo muito mais rápido do que a simples derrota nas urnas. E aí é que é o ponto. Sim, nós corremos um risco de ter escaramuças, ter tensões e violência generalizada nesse país, sim, mas nós corremos o risco de assumir um governo ditatorial bolsonarista que perdure? Não, é impossível. Ainda que ele conseguisse assumir por algum tempo, ele vai se dissolver muito rapidamente. Sim, existe o problema de que ele vá causar um estrago enorme, mas sinceramente eu nem sei se é um estrago tão grande quanto o que ele já causou. Então aí a gente liquida uma das maiores premissas que está por trás disso, é que achar que a nossa democracia está em risco, que pode acabar com os processos eleitorais, que pode não ter mais eleição, que Bolsonaro vai subir ao poder, ficar ao poder. Não, isso não tem possibilidade de acontecer. Nem Bolsonaro, nem nenhuma outra força política que esteja se mobilizando nesse sentido.
O máximo que ele vai fazer, se houver uma organização, uma ruptura assim, vai ficar semanas, no máximo um ou poucos meses no poder. E vai sair todo mundo na cadeia, todo mundo é morte pra caramba, e aí o bolsonarismo está destruído. Simples assim. Então a maior parte dos argumentos utilizados para justificar que Ciro Gomes deveria abrir mão de sua candidatura em prol do bolsonarismo, a meu ver, são completamente equivocados. Não há um risco real de uma ruptura definitiva com o nosso sistema atual, pelo menos por parte do bolsonarismo. Pode ter risco de outras áreas, mas não pelo bolsonarismo em si. Há um risco de uma aventura, e uma aventura extremamente danosa, mas essa aventura será autodestrutiva, e essa aventura destruiria o bolsonarismo ainda mais rápido. E não acontecendo nada disso, o bolsonarismo tende a ser derrotado nas urnas de qualquer jeito. E eu acho que uma derrota em 2 turnos é melhor, de uma forma generalizada, do que uma derrota em 1. Ademais, eu acho que grande parte disso também deriva daquele mal entendimento que muitas pessoas ainda não entenderam a ideia de 2 turnos. E isso o Ciro Gomes tem insistido em explicar, mas que realmente parece que há uma dificuldade de apreensão nesse sentido, né? Mas o fato é que o que você tem que ter em mente num primeiro turno é não votar em Bolsonaro. Isso aqui é o crucial. Se ele for para o segundo turno, e vai de qualquer modo, quer seja com o Lula, quer seja com o outro, mas o ideal seria que ele fosse fosse Lula e Ciro Gomes para esse segundo turno. Você não vai aumentar as possibilidades de vitória do Bolsonaro dividindo o voto que não seja nele. Então, nesse sentido, a premissa está equivocada. O Ciro Gomes retirar sua candidatura não é garantia de nada, porque grande parte dos votos do Ciro Gomes podem migrar para o Bolsonaro. E a gente não sabe qual que é o cenário melhor. O fato é que com o cenário do jeito que está, delineado da forma como está, a derrota de Bolsonaro em 2 turnos já está dada. Não tem como isso acontecer. E a gente tirando o Ciro Gomes da equação, a gente não sabe o que vai acontecer em termos eleitorais. E ele não pode simplesmente retirar a candidatura e depois, se a situação ver que vai ser pior, voltar. Não tem condição. Então é arriscado fazer esse tipo de proposta. O importante é não votar em Bolsonaro, sob hipótese alguma. É isso que você tem que estar preocupado. Convencer as pessoas que ainda estão abertas à sanidade a não cometer essa absurda insensatez de eleger essa figura grotesca, essa besta fera, esse sociopata genocida, que a única coisa que tem que oferecer para o nosso país é o pior possível. E por fim, eu gostaria também de apontar uma questão assim um pouco mais de justiça histórica, né? Quase poética, que é o grau de afronta que essa ideia tem quando a gente percebe o que ocorreu na eleição passada. Porque na eleição passada, se o PT não tivesse lançado candidatura, sabendo que o Lula ia ser preso, que ele sabia que as forças golpistas iam fazer isso de qualquer jeito, o Lula não ia ter como concorrer, e era evidente, todas as pesquisas indicavam que o Haddad ia perder no segundo turno, mas o Ciro Gomes ganharia. Ou seja, se estivesse preocupado mesmo em proteger o Brasil do bolsonarismo, teria retirado a candidatura do PT. Ciro Gomes teria ganhado e nós estaríamos livres dessa atrocidade, dessa era das trevas pela qual nós passamos. E não, o PT preferiu jogar o Brasil na mão do Bolsonaro, como foi anunciado há muito tempo. Todo analista sério que observava o fato dizia isso vai acontecer. O PT vai insistir nessa candidatura sem o Lula e vai jogar o Brasil na mão do Bolsonaro. E foi o que aconteceu. Então é verdadeiramente, chega a ser ofensivo, aviltante, que depois de ter feito isso, depois de ter jogado o Brasil no colo do Bolsonaro, e isso por uma questão técnica, estou falando de uma construção mais dialética, não, isso foi uma questão bem específica. Depois de ter feito isso, agora quer que o Ciro Gomes abra mão de sua candidatura. Sob uma alegação, tudo bem, dessa vez é evidente que o Lula vai ganhar. E também não vejo muita possibilidade disso mudar, de Ciro Gomes ganhar, mas ele terá seus motivos para se manter na disputa, né? Então, assim, do ponto de vista em respeito à péssima atitude que o PT teve na eleição passada, é bastante incômodo que venha agora querer apelar para esse tipo de situação, né? De requisição. Eu sou o Marcos Valério XR, em 12 de julho de 2022. Obrigado por sua atenção.